Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo deferimento, presidente dessa casa. Antes de iniciar a fala, como você bem lembrou, Julinho, serão 5 assuntos, tentarei falar de forma muito resumida nos 10 minutos. Mas não poderia deixar de registrar, e vou sempre insistir nessa tecla, a falta de publicidade e transparência. A pauta dessa reunião, na data de ontem, tinha 46 matérias. Há poucas horas antes da reunião, passou a ter 72 matérias, de forma que inviabiliza que qualquer cidadão possa se inscrever e participar. E quero registrar também a minha tristeza no indeferimento da palavra do cidadão Misrael, presidente da Associação de Bairros da Matinha. Isso é um atentado contra a democracia e eu peço a essa casa que reveja esses conceitos, porque, infelizmente, isso tem incomodado não só quem tem a palavra indeferida, mas todos nós. Dando sequência, falando rapidamente sobre as contas públicas. Nos últimos dias foi noticiado um problema, para não dizer outras questões, quanto a um débito junto ao INSS do governo anterior, noticiado pela administração atual. Eu acredito que Vossas Excelências já estão muito a par desse assunto. Esse assunto é um assunto extremamente grave que merece apuração por parte dessa casa. Não só esse assunto, um assunto conflitante da saúde pública. Os munícipes estão dormindo com um barulho de, nos próximos dias, ter a urgência e emergência fechada, e até então não se viu um pronunciamento oficial de possível solução por parte do poder público e também por parte da Casa Legislativa, dos vereadores, dos 17 vereadores, com exceção da vereadora Eleonora, que se manifestou que iria buscar os recursos aonde eles estiverem. Acho que Vossas Excelências, além da competência de fiscalizar, poderiam chamar a responsabilidade para solucionar esse assunto o quanto antes possível, porque a sociedade está amedrontada e nós não vimos nenhum posicionamento do HCL quanto à reversão dessa grave situação. Quero chamar a atenção dos senhores para o projeto de lei 59 que está nessa casa. Já há alguns meses foi pedido vista pelo vereador Linhares, recebeu um parecer da assessoria jurídica pleno, embora esse parecer não está no sistema, mas eu tenho acesso ao mesmo. E quero adverti-los que esse projeto se busca, além da criação de novas unidades de cemitérios, crematórios, visa a privatização dos cemitérios públicos. Esse assunto é extremamente grave, merece atenção redobrada da casa, e de antemão quero parabenizar o vereador Zé Eugênio. Me parece também que o vereador Juninho Linhares já apresentaram emendas significativas de extrema importância, principalmente para dar igualdade de direitos às pessoas, ainda que já falecidas. Esse projeto de lei tem inúmeras situações que merecem ser revistas. Em artigo se fala em uma modalidade de licitação, em outro artigo fala em mais de uma modalidade, talvez das modalidades mais melindrosas, assim dizendo, que o gestor poderá optar quem ele vai escolher para ser os possíveis administradores, vencedores desses certames. Essa questão eu poderia, tecer inúmeros pormenores, mas quero deixar um pedido a Vossas Excelências, que não votem esse projeto, senão após uma ampla discussão em audiência pública, onde todos os segmentos possam expressar os seus pontos de vista, para que Vossas Excelências tenham cada vez mais maturidade, porque ele vai atingir fatalmente os pobres, que nós sabemos que um jazigo aqui no nosso município custa o valor de R$14 mil, além de uma anuidade de aproximadamente R$600. E não são todas as pessoas que podem pagar. E os critérios que a lei assim impõe, além de ter um relatório da assistente social, tem que fazer parte do CAD único, e a renda familiar
não pode ultrapassar 1,5 salário, ou seja, pouquíssimas pessoas no nosso município terão direito a um funeral social. Isso é extremamente complexo. E já deixo o meu ponto de vista, da forma como está, não sou favorável à privatização dos cemitérios públicos de Manhuaçu, seja o da sede, seja o dos distritos. Quanto à reserva de 15%, a lei estabelece um mínimo de 10%, entendo razoável, no mínimo 20%, 25%. Já falei também quanto à questão, o projeto de lei, ele faz algumas ponderações que se a pessoa não pagar a anuidade, os restos mortais serão destinados aos ossários comunitários. Isso é uma questão complexa, é uma questão que envolve movimentos seculares, religiosos. Então, nós temos que ter muita cautela, que a maioria dos restos mortais dos nossos cemitérios serão descartados caso as famílias não tomem as devidas providências. Aqui na lei fala sobre a venda de jazigos antes da conclusão dos cemitérios, etc, etc. Ela traz um assunto importante, que seria a cremação. Então, o ideal seria que esse projeto fosse aprovado para a criação de novos cemitérios, não da privatização dos já existentes. O projeto de lei que está tramitando nessa casa, eu vejo que ele não tem prioridade, ele não tem pedido de urgência, mas eu chamo a atenção de Vossas Excelências que peça a urgência dele, para que a Prefeitura possa se organizar, que é um projeto até interessante, que é para que as famílias venham regularizar os jazigos, em especial para o dia de finados. Se aproxima o período das chuvas e esse projeto a Prefeitura não pede urgência nele, pede de tantos outros que a gente sabe que não tem, aqui no sistema não está pedido. Só estou lembrando dessa forma. Outro assunto, Marilei, quero te parabenizar pelo requerimento que você fez à prefeita municipal quanto à questão da destinação dos resíduos sólidos. O que aconteceu? Foi um teatro que nós assistimos aqui, inúmeras autoridades presenciaram o noticiário que estava resolvido, que inclusive havia tido vencedor no certame para o transbordo desse resíduo sólido, e agora nós somos surpreendidos com um edital de licitação publicado no dia 7 agora, com o pregão na data de amanhã, que termina às 17 horas, que pretendem fazer esse transbordo ao lado do IFET, a poucos quilômetros do aeroporto, onde começa a ser operado linha aérea em total restrição do espaço aéreo. Parece que brinca com a sorte. Ainda insistem que esse certame tenha 60 meses de duração. Para que isso? Para amarrar o próximo gestor? Merece debate. Talvez Vossas Excelências não tenham conhecimento que o SAMAL está licitando novamente esse transbordo. Pelo que eu percebi aqui, alguns vereadores têm conhecimento, outros não. E em tempo recorde, uma licitação do dia 7 ao dia 13, quando sequer faz. Então, não é motivo, quando se tentam protelar qualquer situação, alegando que os processos licitatórios são demorados. E se tem dinheiro para tudo, aquela lixeira inaugurada no centro da cidade, ela e outras 4 custarão mais de 600 mil para os cofres públicos. E se reclama, querendo dizer ao cidadão que já foi taxado e poderá ser muito mais taxado com o transbordo desse lixo. Cadê a preocupação com a coleta seletiva? Cadê o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público? Manhuaçu, enfim, parece que está virando rotina, não cumpriu o que a lei determina, não cumpriu o que está sendo acordado com o Ministério Público. Cada hora é uma desculpa. Venho aqui mais uma vez de forma inflamada, preocupado, me colocando à disposição de Vossas Excelências, inclusive quem quiser as sugestões do projeto 59, eu disponibilizo para cada um dos senhores. São muitos tópicos no sentido de contribuir, mas eu não poderia me curvar de deixar de vir aqui tratar desses assuntos que eu consegui observar que eles estariam na pauta de hoje.
isso ontem, mais de 11 horas da noite. Mas agora, há poucas horas, infelizmente, entraram tantos outros que nos impossibilitam até de falar sobre eles. Muito obrigado, senhor presidente. Consegui falar no meu tempo regimental.